Bom dia, meus queridos alunos. Hoje, terça-feira, vamos para mais um dia de atividades, né? Hoje começaremos com a aula de História. Então, peguem aí o livro de vocês na página 428 e 429. Na página 428, nós vamos tratar já de assuntos relacionados à unidade 2, né? Nós estudamos a unidade 1, o conteúdo estava relacionado à República Velha, né? Onde falava sobre a Primeira República, né? E as divisões de suas fases nessa era. Então, nós vamos estudar agora a República Nova, né? A República Nova que vai de 1930 a 1985, né? Então, nós vamos dar uma introdução aí, vou dar uma introdução a vocês aí, uma explicação breve sobre essa fase da nossa história. Começando pela Era Vargas, né, que vai de 1930 a 1945, certo? Nós vimos aí que durante a República Velha havia uma grande insatisfação popular, né, por conta da centralização de alguns partidos políticos, né, da política do café com leite, né? Então nós vimos aquele poder centralizado nas mãos de duas oligarquias, né, do estado de São Paulo e de Minas Gerais, e isso causou uma grande insatisfação na população. Então a população começou a reivindicar, né, o voto secreto e as eleições sem fraudes nessa época aí da República Velha. Esse período foi um dos mais importantes para o Brasil, pois foi nele que o país passou de ser, né, de uma economia baseada na agricultura do café para uma nação industrial, né, produtora de diversos artigos. Então, como o produto da época era o café, era a produção econômica da época era o café econômica, então o Brasil nesse período passou, né, de ser economicamente na agricultura baseado no café para uma nação industrial, com a modernidade, né? Nós vimos lá na aula passada sobre essa modernização na Primeira República, né, com a construção de várias indústrias. Então, essas indústrias passaram a produzir diversos artigos, certo? Então, foi um período bastante importante. Nesse período também aconteceram dois golpes para a democracia, que foi o golpe de Estado e a ditadura militar. Então, é o que nós vamos ver agora nessa primeira parte aí da nossa aula de hoje. Nós vamos tratar sobre a Era Vargas, certo? Em meados do século XX. Então, prestem atenção. Então, vamos aí dar continuidade à explicação sobre a Era Vargas, que foi de 1930 a 1945. Então, chamamos de Era Vargas, né, o período de 15 anos em que Getúlio governou o Brasil, né? Então, Getúlio Dornelles Vargas, como era conhecido, foi o grande responsável pelo desenvolvimento do Brasil, de um país totalmente agrário para um país industrial. Getúlio assumiu um governo provisório, que é provisório temporariamente, né? Com o apoio das Forças Armadas. Então, ele começou a governar por um decreto-lei. Decreto-lei que, no caso, ele passou a assumir só os poderes legislativo e executivo. Então, em 1934, foi promulgada uma nova Constituição. Esta nova Constituição incluía o quê? O voto secreto, né? Com o voto secreto, então, as fraudes, eles achariam que diminuiriam as fraudes nas eleições, né? O direito à mulher ao voto também, os direitos dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores passaram a ter alguns direitos também, como jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, né? Também licença maternidade, multa por demissão sem justa causa e outras
e outros benefícios aos trabalhadores e também a criação da nova Previdência, né, pública. Então foram algumas coisas, algumas leis que estavam nessa Constituição de 1934, quando Vargas assumiu o poder. Então, pelo seu apoio, né, tanto aos empresários da classe média, como também aos pobres, então Getúlio Vargas ele ficou conhecido como mãe dos ricos e pai dos pobres, né? Porque ele apoiava, né, também tanto a classe empresarial, a classe média, como também a mais pobre. Então, apesar das várias mudanças, né, que aconteceram aí devido à Constituição de 1934, a população ainda enfrentava vários problemas, como salários baixos, né, o desemprego e outros problemas ainda. Então, em 1937, querendo permanecer no poder, Getúlio Vargas anunciou o Estado Novo, né, implantando a ditadura militar no país, né, com a desculpa da existência de um plano comunista. Né? E o que é comunismo? O que é comunista? O comunismo ele preza a sociedade igualitária, né? É uma sociedade baseada na propriedade coletiva. Então, ele teve essa desculpa aí, né, quando implantou a ditadura militar no país com esse golpe de Estado em 1937. A Constituição de 1934 foi substituída, né, e outorgada por ele também. Durante o Estado Novo, não havia liberdade no país, né, e muitos meios de comunicação eram censurados, ou seja, eram proibidos a divulgação, né, e muitas pessoas que se opunham sobre o governo, né, que eram contra o governo, eram presas e também torturadas nessa época, né? Então foi um período bastante conturbado para a população, né? E até hoje tem pessoas que contam a história, né, desse período do Estado Novo e da ditadura militar, né? Então a ascensão de Vargas ao poder foi devido a uma disputa política, né? De acordo com a política do café com leite, né? Aquele revezamento entre os dois estados, né? Entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Então, o presidente da época era o Washington Luiz. Então, o Washington Luiz, ele deveria apoiar um candidato mineiro, né? Então, quem devia assumir era o candidato mineiro. No entanto, ele apoiou um candidato paulista. Esse candidato paulista era Júlio Prestes, né? Então, Júlio Prestes acabou vencendo aí as eleições presidenciais. Mas com o golpe, né, que os militares deram aí, né, no governo, né, eles, com a ajuda da população, depuseram, né, então tiraram do poder o Washington Luiz e Júlio Prestes não assumiu o governo. Então quem passou a assumir, né, quem entrou para assumir foi a oposição, que era justamente Getúlio Vargas, né? Então está aí a explicação de como ele chegou ao poder, não é isso? Contudo, Getúlio foi o presidente que passou mais tempo no poder, né? Ele da história brasileira. Aí abaixo tem uma representação dos seus mandatos numa linha do tempo. Então vocês vão observar, né, e comprovar que ele foi um dos presidentes que mais permaneceu aí por mais tempo no poder na história brasileira. Então essa foi a introdução, né, sobre a Era Vargas, né, de como ele assumiu, chegou aí ao poder aí, aplicou o golpe de Estado e implantou a ditadura militar no país, né? Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas, certo? Porque o assunto é extenso, então essa só foi a introdução. Então, vocês vão passar agora para a página 429, né, onde vai ter um exercício falando sobre esse golpe de Estado aí, essa Era Vargas. E também na folhinha vai ter uma pesquisa para vocês saberem mais
sobre essa era Vargas, certo? Então, vocês vão responder aí no livro na página 429. Logo abaixo tem Aprendendo um pouco mais, a crise de 1929 e o café brasileiro. Então, eu vou explicar bem rapidamente o que foi essa crise também, que tem a ver também com esse período da história, certo? E também vocês vão fazer a pesquisa relacionada ao conteúdo aí da página 429. Então, a crise de 1929 do café brasileiro, né, se deu devido a uma queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, com essa queda da Bolsa, várias empresas faliram e vários trabalhadores foram demitidos também. Então, com isso, né, as importações do café iria diminuir, né? Então, entre os produtos que eram importados, o café brasileiro era o que era o mais importado na época para outros países, né? Como eu já falo bastante, que era a economia da época, o café, não é isso? Então, o que é que Getúlio fez? Para continuar sendo vendido pelo mesmo preço, Getúlio Vargas mandou queimar toneladas de café, né, como está mostrando aí na imagem, né, e proibiu o aumento da produção. Ele fez isso com o objetivo de minimizar os prejuízos econômicos. Então, foi justamente essa crise aí de 1929, que afetou vários estadunidenses aí também devido a essa queda da Bolsa de Nova York. Então, vocês também vão pesquisar um pouquinho sobre essa crise aí do café, como está explicado lá na folhinha impressa, né? Vocês vão seguir as orientações da folhinha, certo? Então, qualquer dúvida, só me procurar, mandar mensagem que eu com certeza tirarei as dúvidas de vocês, certo? Esse assunto ainda não terminou por aqui não, ele ainda é muito extenso, então nós vamos dar continuidade nas próximas aulas. Beijos e até amanhã na próxima aula.